Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. É a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé. Do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias, capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído meu povo. O assunto dessa semana, né, é o Conselho de Ética, né? E aí, né, aí da Câmara dos Deputados, né, então, assim, e a gente vê, né, as emissoras falando muito sobre ética, né? E a gente vê também aí uma certa interpretação do que a emissoras, né, a emissora, né, em especial, né, faz, né, a ideia que faz de ética, né, o conceito que tem de ética, né. E aí, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o Evangelho, né, uma das primeiras coisas que Jesus falou para os seus primeiros discípulos foi: venha e veja. Porque se a gente depender de relatos de terceiros, se a gente depender, né, da opinião de terceiros, né, se a gente não for autossuficiente com a nossa avaliação das coisas, né, a gente estará sempre sujeito ao fermento dos fariseus, né. E aí, se você não tomar esse cuidado com o fermento dos fariseus, você pode estar, sem querer, né, alimentando conflitos, né, que você, né, se você tivesse um mínimo de reflexão, você poderia estar evitando, né. E aí, o Evangelho também diz: vigiai e orar, né. Vigiar é você acompanhar os fenômenos, observar esses fenômenos, né, os acontecimentos, e orar é você refletir sobre isso, né. A gente tem uma tradição, né, que a gente herdou, né, da péssima prática dos sacerdotes, né, de ficar fazendo rezas, né, decoradas, né, e aí a gente faz milhares de vezes a mesma reza, né, e assim, e Jesus, né, no Evangelho, ele condena essas vãs repetições, né. Então, assim, a ideia de orar não é o que a gente está acostumado a fazer por conta dos sacerdotes, do fermento dos fariseus, da idolatria, né, que herdamos aí no processo de colonização. Então, assim, e a gente precisa, né, transpor, né, essas ideias já, porque, como o próprio Evangelho diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, o assunto é ética, né? E aí, eu tomei o cuidado, né, nesse final de semana chuvoso, né, que abençoado seja Deus, na sua infinita misericórdia, de mandar chuva pra gente aqui em São Paulo, né? Então, assim, nesse final de semana chuvoso, eu tive o cuidado de ler o livro Ética Nicômaco, né, do Aristóteles, né? E aí, imagino que seja um dos documentos aí mais antigos sobre ética, né, que nós temos acesso, né, ainda hoje, né. Então, assim, porque, assim, a gente vê as coisas, né, a gente tem a impressão de que as coisas não são bem aquilo que dizem, né, e a gente precisa também confirmar para a gente também não ficar alimentando os erros, né. Então, assim, ética, a palavra grega, né, que vem de ethos, né, é comportamento, né. Então, a ética é você cuidar do comportamento, né. E esse comportamento, né, é o comportamento do homem livre, né, do ser humano livre, né. Porque aquilo que já é regido por lei, né, ele não é um comportamento livre, né. Então, assim, existe uma série de comportamentos que não são legislados, né. E a ética, né, ela vai refletir sobre esses comportamentos, né, sobre
né, grande margem de comportamentos que não são prescritos, né? Não existe aí, né, uma recomendação, né, uma obrigação de se realizar algo daquela maneira, né? Então, o comportamento do homem livre, né, é ética, tudo aquilo que exige do ser humano uma escolha, né? Tudo aquilo que permite ao ser humano uma deliberação, né? Se não exige uma escolha e não permite uma deliberação, esse comportamento não é um comportamento ético, né? É um comportamento, né, assim, de alguém preso às convenções, preso aos costumes, né? E aí, por que existem as leis? Por que existem os costumes, né? Para educar o ser humano, né, a ter um comportamento que não seja nocivo à sociedade, né? E aí tem uma coisa, né? Em cada cultura, né, esses critérios eles variam, né? Então, assim, o que é admissível no lugar, né, o que é aprovado no lugar, né, pode ser rejeitado, né, e reprovado em outro lugar, né? Então a gente precisa ter essa compreensão. Então, sabendo que é um ser humano livre, que faz as suas escolhas no seu comportamento, né? Esse comportamento ele é recomendado que não seja nocivo à sociedade, né? E então, assim, qual seria, né, o melhor comportamento, né? E aí, por quê? Porque o comportamento, né, uma vez realizado um gesto, né, ele é eterno, né? Você não consegue desfazer o gesto que você já fez, né? Então vamos pegar um exemplo, né? Você jogar, né, vinho no rosto de outra pessoa, né? Como aconteceu com a ministra Cátia Abreu, né? Ela jogou o vinho no rosto do senador José Serra, né? E assim, ela fez um comportamento ético? A pergunta é essa. Primeira pergunta que você tem que fazer, né? E aí, a gente precisa sempre avaliar as circunstâncias, né? Porque esse gesto, se ele é bom ou não, né, depende de quando, onde, né, como, né, e qual o motivo desse gesto, né? Se a ministra não mentiu, se ela não mentiu, né, ela disse que o José Serra, né, sussurrou no ouvido dela, perguntando se é verdade que ela é muito namoradeira, como dizem por aí. E aí a reação dela foi jogar o vinho no rosto dele, né? Se ela não mentiu, né, eu acho totalmente digno a atitude dela, porque foi uma atitude de coragem, ela estava preservando, né, a honra dela, né? Então, assim, poderia evitar esse gesto? Poderia evitar, né? Ela poderia evitar, né, se ela não fosse provocada, né? O senador José Serra poderia ter evitado também de provocá-la, né? Então, assim, e aí a gente precisa ver, né, que como as culturas, né, admitem, né, alguns comportamentos e rejeitam outros, né? Isso varia de cultura para cultura, né? Nas relações interpessoais também, né? Então, assim, ele não tinha um grau de intimidade, até onde sabemos, né, para ele fazer esse tipo de abordagem, né, com ela, né? Então, ela se sentiu, né, desrespeitada, né, e ela se defendeu, né? Se defender é um gesto totalmente ético, né? Além de ético, necessário, né, diante de algumas agressões, né? Então, assim, agora, aí Aristóteles ele nos recomenda, né, a gente apreciar as coisas de um certo modo, né? O melhor comportamento, o comportamento mais adequado, é aquilo que não é, né, excesso de nenhuma virtude e nem ausência, né, falta de nenhuma virtude, né? No caso da ministra, ela foi corajosa, né? Por quê? Porque ela fez um gesto até que então não feriu o José Serra fisicamente, né? A não ser, claro, na sua reputação, expôs ele, né, uma vez que ele a provocou, né? Mas ela poderia ter um outro excesso, né? A irritação dela, né, poderia, se ela não refletisse, ela poderia ter quebrado uma garrafa na cabeça dele,
né? Então aí seria um gesto mais, né, prejudicial, né? Sim. Então ela se defendeu, né? Não feriu o José Serra fisicamente, né? E assim, o expôs, né? E ela foi justa, né? É o que o Aristóteles também diz que a gente precisa ser, né? Se ela foi ofendida na moral dela, né? Ela retribuiu essa agressão na medida, né, da moral do senador José Serra, né? Poderia lhe faltar coragem, né? Ela poderia guardar, né, essa ofensa, né, esse rancor, né? E isso aí iria incomodá-la, né? Isso iria ser nocivo para o bem-estar dela, né? E ela poderia, em um outro momento, ficar alimentando um rancor, né? E esperar uma outra oportunidade para ela retribuir essa ofensa, né? E ela, no meu ponto de vista, ela foi super ético. E aí, tendo cuidado de ler, né, o Aristóteles, ela foi super ética nesse sentido, né? Então, assim, então tudo depende, né? Agora, uma vez que o gesto também, você não consegue desfazer o gesto, esse gesto também, ele pode, né, incitar, né, outras pessoas a agirem da mesma maneira, né? Então, é isso que a gente precisa ver, né? Então, a gente precisa estar sempre consciente, né, da nossa razão, né? Segundo Aristóteles, a busca da felicidade, né, passa pelo pleno, né, exercício do raciocínio, né? E assim, o ser humano sempre vai transitar, né? Ele vai buscar o agradável e vai sempre se afastar do sofrimento, né? Então, assim, por mais que a gente esteja surpreso com o gesto dela, né? Se a gente fizer as considerações com honestidade, né, ela foi super ética, né? Outra coisa é o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, né? Depois de um mês, né, com tantos transtornos para realizar a reunião, né, para avaliar a cassação do presidente da Câmara, e na última sessão substituiu o relator, né, jogando, né, no lixo, né, em vão o tempo dedicado dos outros deputados, né? Eles reagirem e saírem no braço, né, também é totalmente ético, né? Porque ali a gente precisa ver que o legislativo, ele é o lugar certo do debate, né? E do debate muitas vezes acalorado, né? Porque a omissão dos deputados, né, gera conflitos e aumentam conflitos nas sociedades, né? Então, muitas vezes por termos deputados covardes, né, o povo é obrigado a pegar em armas, né, para defender o seu país, né? Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, assim, do meu ponto de vista, acho muito ético, né, os deputados saírem no braço mesmo, né, para que a gente não saia no braço aqui. Eles são nossos representantes, né? E é bom que eles façam isso, né? É bom que eles mostrem interesse, né, que eles despertam nossa esperança, né, de que eles estão cuidando da coisa pública, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre vendo isso. E aí, quando a emissora, né, critica o comportamento dos políticos, né, e a gente precisa lembrar que os políticos são humanos, né? Que bom que são humanos, né? Então, assim, estão sujeitos a série de coisas, né? De temperamentos, né? Então, assim, a gente vê uma emissora que na primeira eleição, né, depois do governo militar, primeira eleição direta, que foi uma luta para ter uma eleição direta, né? A emissora que teve um diretor na época que se orgulhou de ter manipulado o último debate eleitoral, e isso influenciou no resultado das urnas, né? A gente precisa ver, né, se a avaliação que essa emissora faz de comportamento ético, né, corresponde, né, ao que a gente entende como ética, né? Então, assim, uma emissora se gabar, se orgulhar de manipular as eleições, né, e declarar isso em alta impulsão para todo mundo ouvir, é horrível, né? Como está tentando fazer agora, né? Então, gente, cada escala para todos vocês, e a gente continua falando com respeito e doçura sobre essas coisas, né?
Então, sejamos livres,